Eu sou meio boi de piranha aqui de todo mundo aqui. A gente vai na frente aqui falando para a gente tentando acompanhar. Quando eu me propus estar junto com o pessoal para estar falando sobre manejo biológico, acabei assistindo algumas palestras também falando sobre o tema. Então, acho que a primeira coisa que fica, e a primeira coisa também que aconteceu comigo como produtor, foi a gente mudar um pouco o foco e a visão da gente. Porque às vezes tem muita coisa que está na frente da gente e a gente não consegue enxergar. Então, a gente vai estar falando sobre exatamente o controle biológico de pragas e doenças. Meu nome é Gino, sou produtor de café conilon no Espírito Santo. Isso aí. Sou agrônomo, formei em Viçosa, em 98. Fiz uma pós-graduação em agricultura biológica. Sou membro da Associação Brasileira de Biodinâmica. E sou membro participante do GAS também. A gente tenta, nesse enfoque da gente mudar um pouco o campo de visão da gente, e a gente está tentando enxergar de modo diferente, eu me propus primeiro a estar falando, a estar abrindo um pouco para colocar todo mundo com a mesma visão, pelo menos para tentar todo mundo estar tendo a mesma visão. Muitas vezes a gente só vê mancha em alguns lugares e a gente não consegue ver, perceber o que está na frente da gente. Então, acho que para começar um pouquinho, eu selecionei um vídeo, rapidinho, 5 minutos, só para a gente estar começando a falar sobre a mesma coisa e a ter o mesmo entendimento sobre tudo. Então, eu vou pedir para vocês estarem... algumas pessoas vão saber isso de cor, mas às vezes nem todo mundo sabe como a gente evoluiu em todo o processo da Terra. Então, é um vídeo rapidinho sobre a evolução da Terra, a evolução da biologia na Terra. É rápido. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon Arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon Proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período Siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados.
surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da Era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica, começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com duas pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias, espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução. Mas a grande verdade é que estamos aqui há muito pouco tempo para nos considerarmos os donos do mundo, não é mesmo? Acaba por aqui. E alguns pontos que eu gostei muito desse vídeo, eu acho que o primeiro é a gente ver o tanto de tempo que a gente está aqui na Terra, que a gente faz parte desse grande ecossistema, que, na verdade, o planeta todo é um grande ecossistema, onde um funciona como o outro, com o outro, e a gente vai diminuindo isso desde o macro, que é todo o planeta, até chegar a gente, ou até chegar a cada ponto ou grão de areia que tem. Tudo é um ecossistema onde trabalham juntos muitos seres, organismos, e todos eles sempre em comunhão. Não sei quantas vezes passa no vídeo a palavra ambiente. Ambiente, ambiente. É o ambiente que desenvolve, é o ambiente onde a gente está sendo desenvolvido, o ambiente ficou propício a se desenvolver. Então, a palavra ambiente ela vem sempre sendo repetida, repetida, repetida. A gente falar um pouquinho da gente como homem, como ser humano, acho que as pesquisas têm evoluído bastante nisso, e a gente começa hoje a saber que uma pessoa tem em torno de 10 trilhões de células no nosso organismo. E como ambiente, a gente carrega com a gente de 60 a 100 trilhões de outras células também no nosso organismo.
Isso a gente tem dentro do nosso genoma em torno de 30 mil genes, e dentro do nosso organismo, nesses micro-organismos que tem, carregam mais outros 30 milhões de genes dentro da gente. A pesquisa, isso daqui eu tirei de uma palestra do Dr. David Johnson, da Universidade Estadual do Novo México. Aí eu traduzi, uma tradução simples, depois tem no YouTube, a palestra dele é maravilhosa, sugiro que as pessoas procurem. Ele chama de superorganismo humano. O que a gente é um ecossistema, na verdade, trabalhando em conjunto, junto com outros micro-organismos. Hoje, a pesquisa na medicina já sabe que esses micro-organismos que vivem junto com a gente, eles ajudam a digerir nossa comida, geram nutrientes, sintetizam vitaminas, quebram xenobióticos, desintoxicam carcinógenos, promovem a renovação de células, ativam e apoiam o nosso sistema imunológico. Além disso, controlam o nosso apetite e desejo de comida. Após o desenvolvimento do sistema imunológico, promove e evita distúrbios alérgicos mais tarde na nossa vida. Previne asma e doenças de pele em bebês. Liga e desliga genes em nosso corpo, que regula o desenvolvimento do cérebro, ansiedade, depressão, autismo, artrite e comportamento emocional. Ou seja, tudo isso está ligado com a microbiota que a gente carrega no nosso corpo. Uma vez que a gente abusa dessa microbiota ou elimina ela, podem surgir problemas no nosso organismo. Uma pesquisa recente sobre, não sei se alguém já ouviu falar sobre doença de Crohn. É uma doença crônica que dá no sistema digestivo, é uma inflamação do intestino que, teoricamente, não tem cura. O que tem sido feito em testes e tem conseguido, em 24 horas, 90% dos casos são solucionados, é simplesmente um transplante da microbiota de pessoas saudáveis para dentro do intestino de pessoas que sofrem com a doença de Crohn. Isso a gente tem tentado fazer. Se no nosso organismo a gente consegue, por que não conseguir isso também com uma planta, com o solo, da gente estar desenvolvendo ou ajudando a desenvolver essa capacidade da microbiota ou retornar com ela, uma vez que a gente tem extinguido muito o que a gente tem no solo, a gente tem esterilizado de várias formas. No começo, eu não sei se as pessoas entenderam um pouco essa imagem, mas é exatamente para a gente ver que, às vezes, as coisas estão aqui na frente da gente, eu não sei, alguém consegue enxergar alguma figura aí dentro. Nem todos, mas tem uma girafa aí. Uma vez que a gente vê a girafa aqui dentro, a gente não consegue mais se livrar dela. Então, é um pouco isso que a gente vai tentar fazer com vocês, aqui, a enxergar uma coisa que está na nossa frente. Eu gosto de falar sobre controlar doença e praga, é isso que a gente vem fazendo ultimamente dentro da agricultura, contra entender, identificar e minimizar a causa, minimizar e controlar a causa do que vem acontecendo nas nossas lavouras. São conceitos um pouco diferentes. O de baixo não contrapõe o de cima, mas usa o de cima exatamente como uma ferramenta a mais que a gente pode estar tendo no sistema. Dentro do manejo, a gente vão ter vários fatores que vão estar sendo primordiais para a gente entender como a gente vai fazer o manejo. Fatores abióticos, clima, solo, fator de estresse da planta, e fatores bióticos, que vêm desde o fator genético, ou seja, a gente está utilizando uma planta que é adaptada para o nosso meio, para a nossa região, para a nossa fazenda. O manejo que a gente vai estar sendo feito, ele favorece essa biodiversidade, favorece o crescimento disso tudo, ou a gente está sendo muito contrapondo e forçando alguma coisa. É mais ou menos como a gente querer morar numa casa e não ter as condições viáveis para a gente estar morando numa casa. Ou aquela casa não ter teto. Vale a pena a gente estar morando ali depois de uma chuva?
E a biodiversidade, ou seja, a quantidade de vida diferente que a gente vai ter no mesmo ambiente. Uma vida sempre ajuda a outra. Se você for comer só arroz, 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 alguma coisa vai estar funcionando mal no seu organismo. A gente precisa de biodiversidade em todos os graus do nosso manejo. E quando a gente fala de manejo, isso é uma coisa que o Martin me ensinou muito, a gente tem que manejar o ambiente. Não é manejar só a nossa cultura, mas manejar, ter uma ideia de manejo do ambiente, porque, como eu falei anteriormente, a gente quer viver numa casa que seja confortável para a gente. A planta também quer viver numa casa que seja confortável para ela. A gente consegue sobreviver numa cama de hospital tomando soro durante muito tempo, mas tudo se atrofia na gente. E uma planta não é diferente. A gente vai conseguir que ela sobreviva, produza, a gente dando soro para ela. Mas a gente consegue muito mais fácil e muito menos custoso do que pagar uma diária de hospital, a gente viver numa casa que seja realmente saudável para a gente. E dentro desse manejo, do manejo do ambiente, ele tem vários fatores. Um dos fatores é o fator nutricional, ou seja, a gente tem que estar atento como que a gente vai estar. Uma planta bem nutrida, ela vai ser mais resiliente, mais resistente a muita coisa. Aqui é um fator pessoal meu. Eu trabalho me baseando no equilíbrio de bases proposto pelo William Albrecht. Trabalho com a sequência bioquímica proposta por Lovell, que é Hugh Lovell, é um pesquisador biodinâmico. Eu trabalho muito com a biodinâmica. E ele tem uma sequência bioquímica de nutrição da planta, que é um pouco diferente. O que a gente sempre fala, que eu falei mais cedo, na entrevista que a gente estava tendo, isso é um ditado indiano, milenar, que fala solo saudável, planta saudável, homem saudável. A gente está comendo uma planta, a gente necessita estar se alimentando de plantas como todos os outros animais. E essa planta é que vai dar toda a carga nutricional para a gente. Então, se essa planta está bem nutrida, a gente vai estar bem nutrido. E a planta depende muito do que tem no solo. Então, o solo estando bem nutrido, vai estar nutrindo a planta, que vai estar nutrindo a gente. E isso tudo vai de encontro a Shobosu, que desenvolveu a teoria da trofobiose, no qual diz que uma planta bem nutrida vai ser muito mais resistente tanto a pragas e doenças. E a gente tem vários elementos que a gente vai estar trabalhando para chegar nessa estabilidade nutricional, desde os remineralizadores, algumas caudas, nutrição foliar e todo o arsenal que a gente tem hoje em dia. O fator cultural, eu chamo de cultural, mas tem a ver muito mais com designer e como a gente vai estar fazendo a nossa propriedade, o nosso manejo. Quanto maior a biodiversidade, maior a quantidade de micro-organismos que você vai ter dentro da sua área, maior vai ser a diversidade de tudo que você vai conseguir ali, vai estar conseguindo solubilizar melhor o que tem no solo, vai estar conseguindo proteger melhor a planta vai estar sendo mais saudável. Aí dentro disso tem rotação de cultura, descompactação, porque a planta também precisa de ar e água. A gente vai estar propondo refúgio para inimigo natural e o solo sempre coberto, sempre coberto. O solo nu, ele vai compactar, vai ficar quente, não vai ter vida ali dentro. E dentro do manejo biológico, que é o que a gente se propõe, a gente pode estar utilizando desde óleos e extratos vegetais, como extrato de nim, calda de alho, mamona, tem vários elementos que a gente pode estar trabalhando, os preparados biodinâmicos, a homeopatia, e a gente pode estar abrindo mão dos produtos comerciais, utilizar os produtos comerciais em si, ou a gente está focado na multiplicação on-farm, que é o quê? Você pegar um produto comercial, adquirir a expertise para a gente estar produzindo ele. Gosto de falar muito, a gente tem que adquirir essa expertise para a gente também não estar fazendo alguma coisa que possa vir prejudicar a gente. E fora dos comerciais, a gente já entra num outro ramo, que é o que muita gente já do gás já está fazendo, é um caminho que a gente está fazendo da coleta e seleção dentro da própria propriedade. Aí a gente começou
com alguns anaeróbicos, como o EM, que são os micro-organismos eficientes, a produção de biocomposto dentro da própria propriedade, até a gente chegar hoje onde a gente está, algumas pessoas do grupo, produzindo chá de composto ou composti, que nada mais é do que você produzir um composto, fazer uma compostagem muito bem feita, com uma carga biológica muito grande ali dentro, ou seja, um composto realmente chamado de composto, no qual muitas vezes a gente se perde um pouco em utilizar a compostagem como fator só nutricional em elementos químicos, esquece elementos químicos. A compostagem está ali, o composto é para ter vida, para trazer vida para o seu solo. Então ele tem que ser muito bem feito para ter uma alta carga biológica ali dentro. Uma vez ele tendo alta carga biológica, você tem como multiplicar isso e jogar de volta para a sua cultura. Tem uma tabelinha com alguns exemplos de comerciais que a gente tem no mercado, são vários micro-organismos que a gente tem, Bacillus thuringiensis, a Spinosa, Chromobacterium, Bacillus subtilis, ali falando um pouquinho dos alvos de cada um, o que tem sido colocado no mercado como comercial, alguns produtos que a gente acaba colocando. Isso é um relatório que eu tenho para mim, achei interessante estar colocando, para vocês verem a diversidade hoje do que já tem dentro do mercado de produto comercial. E estou para te falar, e tudo isso, em 1 grão de solo de mata, a gente tem isso multiplicado por 10 mil. Muitos micro-organismos que a gente não sabe como eles funcionam, e eu posso até estar errado, mas eu acredito que a grande maioria, mais de 90% deles, vai ser benéfico para a sua cultura, em vez de ser maléfico, desde que tem muitos aí que, se eles trabalharem sozinhos, podem vir trazer problemas na sua cultura, se for em grande quantidade. O Fusarium, que é um problema para muita gente, ele tem que estar dentro do ambiente porque ele ajuda a promover o crescimento radicular. O problema do Fusarium é a partir do momento na hora que você coloca um vazio biológico dentro do seu solo, que ele vai se desenvolver. Nematóides, a mesma coisa. Então, o grande problema é a perda de biodiversidade que a gente tem, e não um problema muito focado em ter esse ou aquele micro-organismo. Isso eu pedi a possibilidade de um amigo nosso, que ele faz começou a fazer um chá de compostagem, uma compostagem muito bem feita, uma metodologia muito bem feita, e ele fez uma análise de 7 micro-organismos que tinham a disponibilidade num laboratório. E ele, dentro do mesmo chá de composto, ele chegou esses micro-organismos, que são normalmente comerciais, 17ª potência para púmilos, 18ª para thuringiensis, subtilis 17ª, Amylio liquefacens 10ª, Metarrhizum 19ª, Trichoderma 18ª, Bovéria 18ª. Quando a gente fala de chá de composto, eu pretendo trabalhar com 1000 litros por hectare. Eu não vou trabalhar com 1 litro ou 2. Aí a gente tem os produtos comerciais, eu busquei um pouco na internet, só para chegar à potência de que alguns deles chegam. 10-9, trabalhando com 2 a 4 litros ou quilos por hectare, vai depender do produto. 10-8 para thuringiensis, 10-9 para subtilis, Amylio liquefacens 10-9, 10-10. Ou seja, a gente consegue hoje, fazendo um trabalho muito bem feito e só utilizando o que a gente tem na natureza, o que a gente pode ter dentro da nossa própria propriedade, a um valor equivalente e colocando uma quantidade muito maior do que só trabalhando com comerciais. Os comerciais são muito importantes. Eu acredito que são ferramentas que a gente vai estar utilizando no dia a dia da gente, quando a gente vai ter um foco, um problema específico ou alguma coisa. Mas eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, que o caminho que a gente está fazendo, o caminho que o Gás tem proposto para a gente vai chegar num ambiente muito mais, um horizonte muito maior, que a gente gosta de brincar, que o infinito é a possibilidade que a gente tem. O que eu tinha para falar um pouco é isso. As pessoas que estão aqui, o Martin,
o Felipe e o Cenoura, o Reginaldo, eles estão muito mais na prática, trabalhando com o que tem aqui na região e no Paraguai, né, que são os cultivos que vocês têm de soja, milho. Então, eles têm um pouco mais, eu acho, a falar até do que eu. Eu queria só era abrir um pouquinho a mente e colocar todo mundo para pensar um pouco igual, para ter a mesma visão que a gente vem tendo. Tá ok? Obrigado. Quem vai?